por infiltração, atinja o lençol freático e polua as águas subterrâneas. Para aterros de lixo domiciliar, cuja cota de início de operação for igual ou superior a 3 metros acima do nível do lençol de água, dependendo das condições do aterro e das características do solo, a pequena produção de chorume, sendo de reduzido valor de DBO, pode se infiltrar no subsolo, sem apresentar grandes riscos de poluição. Essa segurança deve-se ao poder depurador do solo e, por ser o mesmo, um filtro por excelência. Caso contrário, o chorume deverá ser treinado, coletado e tratado preferencialmente por processos biológicos. O sistema de drenagem do líquido percolado é formado por drenos horizontais, em forma de espinha de peixe, convergentes, radiais ou de outras formas. São drenos executados com auxílio de retroescavadeiras e se constitui de valas com seção aproximada de 60 por 60 centímetros, preenchidas com brita 3 ou 4, com declividade de fundo não inferior a 1%, em direção ao ponto de captação de chorume ou diretamente a sistemas de tratamento biológico. O biogás é resultante da decomposição biológica do lixo e é composto basicamente por CO2 e CH4, o metano, que é inflamável. O valor desse gás como fonte de energia tem atraído a atenção das autoridades para o seu aproveitamento na área industrial e comercial. O controle da geração e saída desses gases deve ser realizado através da drenagem vertical, preferencialmente conectada com a drenagem horizontal do chorume. Os drenos são espécies de chaminés verticais de brita, construídas progressivamente à medida que as células vão sendo enchidas durante a execução do aterro sanitário. Um outro sistema de drenagem do biogás é formado pela superposição de tubos perfilados de concreto, revestidos de brita, que atravessam no sentido vertical todo o aterro, desde o dreno de chorume até a camada superior, como se fossem chaminés. Já os drenos para aterros sanitários com fins energéticos exigem o uso de tubulação perfurada de concreto ou PVC, classe 12, para possibilitar um fluxo uniforme de captação. Quando não faz a captação do biogás, deve-se queimá-los para evitar o mau cheiro e a poluição do ar. Veja como se dá todo o processo. Primeiro, tem-se a geração do lixo pela população, seja nos domicílios, seja nas unidades comerciais ou nos logradouros públicos. Acompanhe agora no fluxograma. O lixo domiciliar gerado é acondicionado em sacos plásticos próprios e dispostos para a coleta nas vias públicas, onde caminhões coletores, compactadores ou não, passam recolhendo em horários determinados de coleta. Tão logo os caminhões percorrem cada um dos trajetos planejados de coleta domiciliar, eles se dirigem para o local da destinação final do lixo, ou seja, neste caso aqui, a central de tratamento de lixo da cidade, onde existem 2 unidades, uma usina de reciclagem e compostagem, que é tema de outro videocurso, e o aterro sanitário, que estamos abordando. Vamos ver agora um dia de operação num aterro sanitário. Estamos na central de tratamento de lixo da cidade de Betim, Minas Gerais. Aqui são descarregadas, em média, 130 toneladas de lixo diariamente, vindas da coleta urbana e dos estabelecimentos comerciais e industriais da cidade. Veja agora a progressão da ocupação da área nesse aterro. Esta cena foi gravada em julho de 1999. E 6 meses depois, observe que a frente operacional, além de mudar de local, já ocupou mais espaço no aterro, com aterramento de 23.400 toneladas de lixo aproximadamente. As primeiras atividades do dia são a compactação e o aterramento do lixo descarregado da coleta noturna. Enquanto isso, uma escavadeira mecânica retira material de cobertura de uma encosta dentro da área do aterro e, ao mesmo tempo, abre mais espaço para aterramento de lixo. Caminhões basculantes transportam esse material de cobertura até a frente operacional, o mais próximo possível do ponto de aterramento. Por volta das 10 horas da manhã começam a chegar os caminhões coletores do dia. Cada veículo passa pela balança. São transportadas em média 6 toneladas por caminhão compactador.
Também são pesados todos os veículos que entram no aterro transportando lixo de empresas particulares. Afinal, essas empresas pagam pelo aterramento de seu lixo, assim como os munícipes pagam a taxa de limpeza urbana mensalmente. O lixo que vai chegando é descarregado nesse local. O pátio de descarga, uma área que fica o mais próximo possível da frente de operação, para facilitar o trabalho dos tratores que com a lâmina levam ou empurram o lixo, espalhando-o e compactando-o. Observe que a compactação se dá por esmagamento, com a passagem do trator sobre a camada de lixo várias vezes, de 3 a 5 passadas, e sempre no sentido da aclividade da rampa, isto é, de baixo para cima. A inclinação do talude deve ter uma proporção de 1:3, isto é, 1 na vertical e 3 na horizontal. Esta operação acontece durante todo o dia em 2 turnos de operação, com os caminhões chegando e descarregando o lixo, seja ele proveniente da coleta domiciliar, seja da coleta pública ou da área comercial. Há alguns momentos de congestionamento na área do pátio, com a chegada de vários caminhões. Este caminhão, por exemplo, não vem da área de coleta da cidade. O lixo que está sendo descarregado aqui é o rejeito da usina de reciclagem e compostagem, que funciona ao lado do aterro sanitário. Um indicativo de que não basta uma cidade ter uma usina de reciclagem somente como única solução para o destino final do lixo, pois uma vez que a usina não recicla tudo e há o rejeito, este rejeito precisa ser aterrado. Estamos caminhando para o fim do dia. Já são 18 horas. Início de uma noite de verão tropical e as últimas cargas de lixo deixadas no pátio estão sendo aterradas. As células de lixo compactado têm em média 60 centímetros e são cobertas por uma camada de 15 a 20 centímetros de terra. É bom lembrar que o dimensionamento das células com a altura das camadas de lixo e terra é definido no projeto de aterro sanitário. Assim, as várias camadas de lixo e terra compactada vão se sucedendo até atingir a cota final prevista em projeto. A última camada de terra deve ter obrigatoriamente uma altura de 60 centímetros de terra bem compactada, com declividade superficial uniforme de 1 a 2% para um bom escoamento das águas das chuvas. Ainda durante esse dia que passamos nesse aterro sanitário, acompanhamos outra atividade de grande importância: o monitoramento ambiental. Esta empresa, contratada pela Prefeitura de Betim, faz o monitoramento regular das águas subterrâneas na região do aterro, para verificar se está havendo contaminação no lençol freático pelo chorume. Veja que através destes postos de visita, onde foram abertos poços profundos, retiram-se amostras da água subterrânea e leva-se para a análise físico-química e bacteriológica em laboratório especializado. Também coletam-se amostras do chorume produzido, como você está vendo aqui, na entrada da lagoa de tratamento anaeróbico. E depois outra amostra é coletada aqui na saída da lagoa facultativa. O monitoramento do tratamento do chorume é de suma importância para se avaliar se a operação do aterro está sendo feita de forma correta e se o tratamento está sendo adequado, alcançando os padrões estabelecidos pela legislação ambiental. Na análise do chorume, é importante que a gente tenha parâmetros que sirvam para a elaboração do projeto de tratamento do chorume. E um desses parâmetros é a demanda bioquímica de oxigênio. A demanda bioquímica de oxigênio no chorume, normalmente ela é alta, bem mais alta do que a demanda bioquímica do esgoto doméstico, razão pela qual os projetos para tratamento do chorume são mais complexos e exigem maior número de alternativas de solução. Um processo único muitas vezes não resolve a redução da demanda bioquímica de oxigênio para os padrões aceitáveis pela legislação ambiental. Um outro aspecto que a gente tem de considerar ainda é com relação à análise
do biogás ou mesmo a sua composição. O biogás, ele tem um percentual entre 60% e 65% de metano. O metano é um gás tóxico, mas ele não tem cheiro nem cor. Então, nos aterros, ele deve ser queimado ou deve ser reaproveitado. É um parâmetro que a gente tem de levar em consideração, porque as pessoas que convivem com o aterro e convivem diariamente com esse aterro, elas acabam respirando esse gás, que não é um gás apropriado para ser respirado. De uma forma geral, os aterros sanitários devem ter uma estrutura mínima de operação, como sistema de segurança, com uma portaria para controle de entradas e saídas de veículos, pessoal e eventuais visitantes, cercas e alambrados de proteção para evitar a entrada de descargas clandestinas, catadores e para a própria segurança do local. Sistema administrativo com o escritório de administração, controle de uso de máquinas e controle do pessoal operacional do aterro, bem como dependências com instalações sanitárias e vestiários e galpão de almoxerifado. Sistema de controle de pesagem dos resíduos que entram para fins de estatística de produção e controle, com balança para a pesagem dos caminhões que entram com lixo. Sistema viário interno com ruas internas encascalhadas e largas para acesso aos diferentes pontos e frentes de operação. E o pátio de descarga, em geral, construído nas frentes de operação, isto é, de aterramento do lixo. Quanto aos equipamentos básicos, estes são os tratores de esteira com lâmina frontal para espalhar e compactar o lixo com maior peso operacional, de preferência superior a 15 toneladas. Caminhões caçambas para transporte de material de cobertura para a frente de operação e uma retroescavadeira para escavação de terra. Na composição dos custos de um aterro sanitário, o tempo de vida útil deste aterro é um fator de grande importância. Você verá por quê daqui a pouco. Basicamente, os custos envolvem custo de planejamento com estudos conceitual, projeto básico e projeto executivo. Custo de estudo ambiental envolvendo o formulário de caracterização ambiental ou formulário de controle ambiental, plano de controle ambiental ou estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Custo de análise de pedidos de licenciamento. Custo de implantação do aterro, incluindo o custo do terreno. Custo de operação e monitoramento e controle do tratamento do chorume. Especificamente sobre as questões do impacto ambiental, o CPT, em convênio com a Universidade Federal de Viçosa, produziu o videocurso Técnicas de Avaliação de Impacto Ambiental, para auxiliar técnicos a elaborarem relatórios para obter licenciamento do empreendimento. Outro componente do custo de um aterro sanitário é o custo de mantê-lo funcionando. E como já dissemos antes, a limpeza urbana exige um esforço muito grande do poder público nesse sentido. Se para implantá-lo é necessário vontade política, para mantê-lo é preciso persistência e determinação. Nos custos de operação estão incluídos alguns itens indispensáveis, como rede de abastecimento de água, rede elétrica, máquinas, veículos e manutenção, pessoal disponível e segurança, projeto paisagístico e as demais estruturas necessárias, como manutenção do sistema viário interno, sistema de drenagens e de tratamentos. É bom lembrar que todo aterro sanitário deve ter um licenciamento ambiental concedido por órgão governamental competente. Neste caso, os Conselhos Estaduais de Política Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de seu estado. E os projetos devem ser apresentados de acordo com a norma técnica da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, número 8.419, de março de 1984, e observando-se as disposições da legislação ambiental pertinente. Os 3 tipos de licença: a licença prévia,
A licença de operação e a licença de instalação, elas ocorrem em função da própria capacidade do aterro. Para um aterro que no final de vida útil, ele vai ter uma geração de resíduos de até 10 toneladas dia, esse aterro ele vai exigir apenas uma licença prévia. E a licença prévia é uma licença simplificada. Basta que o empreendedor do aterro preencha um formulário de caracterização do empreendimento, e esse formulário de caracterização do empreendimento é analisado pela equipe da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, e levado para homologação, aprovação do próprio presidente do órgão. No caso da geração de resíduos situar-se na faixa de 10 a 70 toneladas dia no final de projeto, a Fundação Estadual do Meio Ambiente ela pode dispensar seu critério a elaboração de um EIA-RIMA, de um estudo de impacto ambiental, um relatório de controle ambiental, e exigir apenas o RCA, relatório de controle ambiental, e o PCA, plano de controle ambiental, que são estudos mais simplificados para a finalidade de licenciamento ambiental. No caso da geração de resíduos ser superior a 70 toneladas dia no final de projeto, é necessário, então, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. O EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, relatório de controle ambiental, devem ser apresentados à Fundação Estadual do Meio Ambiente e são analisados e são fornecidos para o empreendedor os 3 tipos de licenciamento. A licença prévia, que é uma licença na fase inicial, que é a licença da fase do planejamento do empreendimento, quando se caracteriza o aspecto de localização do empreendimento e aqueles parâmetros todos de projeto. A licença de instalação é uma licença dada na fase de implantação do projeto. E a licença de operação é uma licença já prevista quando a unidade já está instalada e a operação precisa ser monitorada para receber esse tipo de licença. É a fase final. E uma vez feitos todos os monitoramentos exigidos como condicionantes ambientais do aterro, tanto pelo EIA-RIMA quanto na aprovação do próprio órgão ambiental. Satisfeitas todas as condicionantes ambientais, é que o aterro entra em processo de operação definitivo, com acompanhamento pelo órgão ambiental e, periodicamente, o empreendedor deve apresentar novas análises para avaliação e acompanhamento do órgão ambiental. Para encerrar este nosso videocurso, veja agora estas imagens. Antes, era um lixão a céu aberto, com todos os problemas que uma situação destas pode causar. Era assim o destino dado ao lixo da cidade de Caxambu, estância hidromineral do sul de Minas Gerais. O lixo chegava a ser lançado dentro do rio Tabuão. Agora o lixão virou esse aterro sanitário bem dimensionado, executado pela prefeitura da cidade, sob a orientação técnica do biólogo Reinaldo Guedes e da engenheira Maeli. Trata-se de um projeto de recuperação de uma área degradada com um aterro sanitário de pequeno porte, suficiente para a destinação das 14 toneladas diárias de lixo urbano produzido e coletado naquela cidade. Por isso, até a produção do chorume é pouca, mas ela ocorre. Deve ser coletada e tratada, como está sendo feito aqui. O biogás também é produzido e está sendo drenado e queimado conforme você vê nestas chaminés dos drenos. Um sistema de drenagem de água de chuva circunda toda a área do aterro, protegendo contra alagamentos e outros problemas. Uma sede administrativa é construída no local para controle administrativo e vigilância. Um aterro de pequeno porte como este, situado no município de Caxambu,
custou aos cofres públicos daquele município cerca de R$ 150 mil entre contratação dos serviços de estudos ambientais, ensaios de solo, desapropriação e fechamento da área de 5,12 hectares, aquisição do trator de esteira seminovo, equipamentos da unidade de tratamento de chorume, redes elétrica e de água e melhoria dos acessos. Ainda serão investidos mais R$ 160 mil na construção das lagoas anaeróbia e facultativa, construção de 2 reatores anaeróbios de fluxo ascendente e ainda a implantação de uma usina de reciclagem e compostagem no local. Para o município investir R$ 310 mil pode parecer muito a princípio, mas aqui o projeto está sendo implantado paulatinamente ao longo de 8 anos, o que vem dando uma média anual de R$ 38.750, o que é perfeitamente compatível com a maioria dos pequenos municípios. Concluindo, podemos dizer que para solucionar o problema do lixo nas cidades, não basta apenas a vontade política de fazê-lo, mas também uma consciência de preservação ambiental. Já dissemos antes e repetimos, o lixo não é propriamente um produto final, mas sim um estágio entre a matéria ou a energia consumida e o destino final. Só para lembrar, aterro sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através de confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, terra, segundo o critério de engenharia e normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais.